sobre nossa paleta de cores. Quantas gotas de melanina são necessárias a mais ou a menos para que os dentes do racismo apareçam, sedentos por sangue preto, vorazes da sua brancura indecente? Faz pouco mais de 2 anos que eu descobri que eu sou preto. Porque olhando, ainda que de perto, me foi mais conveniente encontrar pouca melanina e nenhuma culpa. Sempre ou desde que adquiri algum senso sobre estar neste mundo que habito, que me classifico como antirracista, por entender que a humanidade sempre foi covarde e estúpida com os negros. Mas eram os negros, eles, e não nós, e não eu. Mesmo quando tive 2 filhos pretos e assumi a tarefa de educá-los conscientes de sua etnia, era a etnia deles e não a minha. Porque no Brasil não se nasce preto, se aprende com o tempo. Às vezes tarde, às vezes a fórceps, às vezes a bala. Mesmo quando imbuído de um discurso pacificador de que no Brasil somos todos frutos de uma miscigenação, ainda me via branco. Foi quando uma amiga preta, dessas pretas conscientes e politizadas, forjada na luta diária e constante de quem foi abençoada com uma porção a mais de pretidão, me perguntou sobre minha condição de preto. Ora, Gil, mas eu não sou preto. E naquele dia ela nem conseguiu me convencer disso. Precisei de tempo para amadurecer a ideia. São tão poucas as marcas na minha pele. Quando criança, eu inclusive fui loiro, galego, amarelo. E de fato fui. De fato, nunca me foi fechada uma porta por conta da minha cor, pois são poucas as gotas de melanina. E quando subo ou desço as galhas da minha confusa árvore genealógica, os nomes e sobrenomes lá postos são de escravagistas e não dos escravizados. Minha condição de branco me foi ensinada desde que nasci, não porque ela existe, mas porque é mais conveniente. Quando observo meus parentes todos, os traços africanos e indígenas saltam aos olhos. Mas poucos se atentam a isso. Nunca nos foi dito quem são os pretos e índios que colorem a nossa família. Muito provavelmente isso ficou em segredo, abafado com o grito de uma menina índia, pega no laço, ou de uma preta retinta violentada num campo de engenho, há tanto tempo, que hoje é lenda. Deixa esse grito no passado, rapaz. Para que tocar nesse assunto? Mas é preciso remexer a ferida, pois ela está aberta e o sangue que jorra é carregado do ímã que atrai a bala perdida, o cacetete do policial, o olhar da madame pseudo-europeia que segura sua Louis Vuitton quando pelo preto passa. A quebradeira nas lojas do Carrefour não é nada quando comparada a uma vida, seja ela qual for. Mas é preciso ser posto neste momento, especialmente se for negra. Todo mundo tem nos dias de hoje gente de toda índole na sua timeline. Gente de toda orientação política e ideológica. Eu também sou assim. É verdade que entre os amigos que escolhi para partilhar minha vida real, o discurso de que vidas pretas importam já foi digerido e incorporado como um mantra para uma tentativa de um mundo melhor. Mas ainda me causa espanto deparar com publicações que relativizam a luta dos pretos. Imagino os contemporâneos de Zumbi dos Palmares nas suas missas dominicais sustentando os mesmos argumentos de que somos todos iguais, que lutar por uma causa preta é segregar ainda mais. A quem interessa a relativização do discurso libertário de Zumbi? A quem
interessa a descaracterização das conquistas pretas de hoje. A quem foi interessante calar Marielle? Sei que tem um presidente da Fundação Palmares negando o racismo estrutural. Sei também daquela frase do período mesozoico de Morgan Freeman, falando da consciência humana. Mas esses sujeitos e alguns outros gatos pingados não são a voz dos pretos. Ok, você concorda com Morgan Freeman? Acha bonitinho o que ele faz? Mas será que te custa repensar sua verdade frente à verdade de tanta gente que vem discutindo esse tema há tanto tempo? Eu não tenho lugar de fala. Eu sei. A minha recente consciência de que sou preto não me oferece esse lugar porque o racismo estrutural deste país já estabeleceu que são necessárias algumas gotas a mais de melanina para que as portas me sejam fechadas, ou para que eu seja espancado até a morte, ou mesmo sufocado no supermercado. Mas a minha consciência humana me mostra que os humanos jogam outros humanos num canto da história e lá jogados permanecem pretos quando isso é conveniente. É preto demais para um determinado trabalho, é preto demais para frequentar certo ambiente, é preto demais para ter os mesmos direitos da sociedade de que faz parte. Mas é preto de menos quando diz que vidas pretas importam. Nesse instante, melhor sermos todos iguais e falarmos sobre vidas humanas. Não há espaço para diálogos, eu sei. Os argumentos em 2020 só encontram eco de um lado da trincheira. Mas na minha ousadia te peço, você, humano, do outro lado da trincheira ideológica, que ainda não entendeu que ao decretar o Brasil um país sem racismo, o vice-presidente zomba de toda a gente preta e do que elas vivenciam todos os dias. Sabe aquela minha amiga que me ensinou que eu sou preto? No único dia, quando fomos à praia, ela foi vítima de racismo 2 vezes, na minha frente. No único dia, ela não reagiu, ela tocou a sua vida adiante. Não que ela entendesse que deveria fazer isso sempre, mas que quando temos um cotidiano de agressões, vez por outra, é melhor relevar para manter a sanidade mental. Mas ela também sabia que, vez por outra, é preciso partir para a quebradeira, meter os peitos como vândalos, fazer parar a máquina capitalista, porque enquanto ela funcionar, passará por cima de cada um de nós, mas no Brasil, especialmente daqueles mais pretos. Nessas horas, até os daltônicos sabem distinguir a diferença. Vidas humanas importam sim. Mas em 1888, só as vidas pretas careciam de liberdade. Em 2020, a liberdade ainda não chegou. Então lutemos com lugar de fala, ou com algumas gotas de melanina, ou apenas com empatia. Mas lutemos pelas vidas que agora estão sendo perdidas, as pretas. Na paleta de cores humanas, o vermelho é igual sob a pele, mas é a superfície dela que está à mostra, como um alvo na mira de um atirador com porte de arma, agora legalizado.